Sejam bem-vindos ao podcast Mulheres com Propósito. Uma boa noite, a paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Uma alegria enorme estar com vocês novamente, né? Uma honra também estar com vocês novamente. E antes de começar a entrevista com o meu convidado, é uma honra tê-lo aqui, Pastor Joel. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Antes disso, eu quero deixar uma palavra para vocês, falando, né, como tudo começou, né, que foi há 2 anos atrás, o nosso podcast, né, já temos 2 anos aí de história, tinha tirado aí umas férias, né, como eu coloquei lá no Instagram, mas para a honra e glória do Senhor, né, estamos de volta para fazer aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer, né? E há 2 anos atrás, o Senhor tinha me dado uma palavra que fica em Isaías 43:19, que fala assim: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Foi com essa promessa, né, com essa palavra, que o podcast nasceu. E quando eu percebi que estava na hora, né, de tirar umas férias, eu descansei no Senhor, confiei nele, e o Senhor me deu uma outra palavra para voltar, né, para fazer de novo o podcast. E fica lá em Isaías 60:1, que fala assim: levanta-te, resplandece, porque já tem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, essa é uma nova fase, um novo tempo, né, para a glória do Senhor. E Deus está nos chamando para nos levantar, né, para fazer aquilo que Ele tem para nós, a luz dEle, né, para brilhar a luz dEle, para a glória dEle sobre nós. E nesse episódio de reestreia, com o meu pastor, né, como convidado, eu declaro, em nome de Jesus, que o Mulheres com Propósito entra em um tempo de frutificação, de autoridade, alinhamento com o céu, e que cada palavra, né, que for falada aqui possa ir de encontro ao seu coração e seja, né, um despertar para você também, para você fazer aquilo que o Senhor já tem mandado você fazer. Talvez essa palavra, né, vá de encontro ao seu coração. Levanta-te, né, levanta-te, o Senhor está falando. Vai, né, e deixa a minha luz brilhar sobre você, né, que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida. E que cada palavra que for falada aqui seja vida, esperança e direção para você que nos ouve também. Então, seja bem-vindo, né, à nossa reestreia do podcast Mulheres com Propósito, que você fique aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida, né? Eu tenho certeza que o pastor Joel tem muitas coisas, né, para compartilhar conosco e vai nos abençoar, nos encorajar, e nos dar também uma direção. Eu creio nisso, né? Então, fique aí até o final e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? E antes de começar também, quero orar com vocês, né, para que tudo que for ser falado aqui, for feito aqui, seja, né, com a direção do Senhor, do Espírito Santo. Então, eu convido você a orar com a gente. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque mais uma vez nós estamos aqui. E nós viemos aqui para fazer, ó Deus, a tua obra, para fazer aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos dirigindo, que em cada palavra, em cada coisa compartilhada aqui, que possa ser na direção do teu Espírito Santo. E que pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, nos assistindo, aqueles que irão assistir depois, sejam impactados pelo teu Espírito Santo. Que pessoas possam ter sua esperança renovada, ó Deus, uma direção do teu Espírito para fazerem aquilo que o Senhor já tem mandado elas fazerem. Que, ó Deus, vá de encontro cada, ó Deus, testemunho aqui contado, cada palavra compartilhada, que tudo, ó Deus, seja para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja nos dirigindo, que tudo aqui, ó Deus, traga
honra e glória ao Senhor, Pai, que é o dono de todas as coisas e o dono da nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor esteve conosco em todo esse tempo, esteve, ó Deus, conosco no tempo de descanso, e eu creio que estará conosco também nessa nova fase. Fica conosco, Paizinho. Nós clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o pastor Joel, ó Deus, a sua esposa Mônica, ó Deus, os filhos. Guarda, Senhor, a vida deles, tudo que eles têm, e que ele seja mais uma vez instrumento nas suas mãos. Fica conosco. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Então, agora eu quero, começar já esse podcast, entrevistando aí o meu pastor, que é uma honra mais uma vez tê-lo conosco. Muito obrigada, pastor, por ter aceito aí o meu convite. Querida irmã Débora, é um prazer muito grande receber esse convite faz muito tempo, né? E Deus, neste dia, preparou para estarmos aqui. E eu quero agradecer à irmã pela paciência. E estamos aqui para participar desse trabalho tão glorioso, a qual quero te parabenizar pelo seu trabalho, que tem sido uma bênção para muitas pessoas, e que Deus continue abençoando a sua vida. Amém, amém. Pastor, eu queria que o senhor contasse essa história para nós, para aqueles que ainda não te conhecem, né? Fique à vontade. Tá certo. Saudação de paz a todos que nos ouvem nesta oportunidade. Eu tive o prazer de nascer num berço de ouro. Meus pais serviam a Deus em São Paulo e tive o privilégio de acompanhá-los em todas as igrejas que meu pai foi pastor. Nossa. E participei de banda, coral. E a minha infância foi marcada pela escola dominical, né? Escola dominical e os trabalhos da igreja, né? E a gente foi trabalhando, ainda criança, adolescente, passei todas as fases na igreja, né? E tive o prazer de ser orientado, educado pelos meus pais, os caminhos santos do Senhor, e que eu considero, irmã Débora, um privilégio, não é? E lá aprendi as histórias da Bíblia, na escola dominical. Eles me ensinaram a amar a música, não é? Embora não sou um músico profissional, mas aprendi a amar música, principalmente a música sacra. E graças a Deus, Deus foi abençoando. E meu pai passou por umas 4 igrejas em São Paulo como pastor. E depois, eu já estava com 13 anos, meu pai foi transferido para uma cidade chamada Pilar do Sul. Olha só. Nessa igreja, que foi a última que meu pai dirigiu, chama-se Jardim Uberaba. Eu sou muito admirador do trabalho que ele faz, né? Que ele fazia. Ele pegou essa igreja mais ou menos com uns 45 irmãos. E quando ele saiu de lá, ele deixou mais de 300 membros. Era uma coisa espetacular a igreja do Jardim Uberaba. Se você chegar no bairro do Jardim Uberaba, perguntar do pastor Oswaldo, depois de 35 anos que ele saiu de lá, há ainda pessoas que lembram dele. Nossa. E foi nessa igreja que eu aprendi um pouquinho tocar, não é? E o básico. E eu fui me enturmando com o pessoal. Tinha mais de 60 jovens. Era uma orquestra, uma coisa linda. E lá tinha um rapaz chamado Pedro. Foi ele que me ensinou as primeiras posições, né, no violão. E a qual eu aprendi muito com ele. E o irmão Francisco me deu um violão. Foi o meu primeiro violão.
Aí comecei a aprender. Quando eu comecei a desenvolver, aí meu pai foi transferido para Pilar do Sul. Nossa. Que legal. Foi mais ou menos assim o início. E hoje o senhor está em Pilar do Sul, né? Então, já pensou? Como que pode, né? Como é que pode? O senhor faz as coisas, né? Que legal. E, pastor, como que foi assim o seu encontro com Jesus? Então, como nasci no berço evangélico, eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Não digo isso por grau de santidade, não é nada disso. Pela misericórdia de Deus, essa é a verdade. Então, eu via meus pais orando de madrugada. Eu via eles chorando, sentindo Deus. Eu falei, eu quero isso aí para mim. Eu quero essa... Eles falam com Deus e Deus fala com eles. Então, eu comecei a buscar. E fui batizado com o Espírito Santo em casa. Né? Olha. Naquele tempo, tinha um culto chamado culto doméstico. Que é muito raro hoje, né? E foi nesse culto, né, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo e comecei a desenvolver, né, ali em casa. Dirigi cultos em casa. Minha infância foi marcada assim, né? Depois, junto com meus primos, nós começamos a fazer movimento espiritual de igreja com essa idade, apoiado pelos meus pais. Nossa. E aí, naquele tempo, tinha um pastor chamado João Galdino de Lima, que é uma referência para mim, né? Foi uma referência, o Senhor já levou. E tinha também o pastor Firmo Chaves Silva, foi o pastor que também, uma grande referência para mim, foi o pastor que me batizou nas águas, né? Que me deu oportunidade no ministério. Então, a gente se espelhava muito neles. Era o pastor João Galdino, que era o presidente da igreja, e o vice era o pastor Firmo. Então, a gente começou a imitar. Você vai ser o pastor Galdino, você vai ser o pastor Firmo. E assim ia. Nós chegamos a fazer, acho que uns 5 trabalhos assim, na casa dos meus primos. E, inclusive, o último... tivemos o privilégio, na época, de o pastor Firmo vir. Nossa. Mas era uma meninice pura, né? Na verdade. Porque a gente batizava as pessoas, né? Dava ceia. Sério? Era. E o batismo era interessante. A gente pegava essa panela de pressão, jogava em cima da cabeça, está batizado. E assim ia, sabe? Legal. Essa igreja tinha tesoureiro, secretários. E Deus abençoou. Tanto que a última festa tinha mais de 200 crianças, né? Nossa. Que foi legal. Justamente. E nós tivemos sempre o apoio, né? Então, dos pais da igreja, né? Eu lembro que o pastor Arlindo Pedro Costa, que já está com o Senhor também, ele falou assim: vocês serão os obreiros do amanhã. Aquilo ficou na minha cabeça. Amanhã vocês estarão sentados aqui no púlpito. Esse pastor muito querido, muito amado, sabe? Eu falei para minha mãe: olha, eu quero um terno, porque o pastor falou assim, assim, assim. Não, você não entendeu. Eu falei: não, eu entendi. E minha mãe, carinhosamente, não sei como, não me lembro, mas o terno apareceu e eu fui para a igreja de terno. Aí o pastor Arlindo viu, chegou no final do culto, me chamou para o púlpito, aí eu sentei naquela cadeira. É assim. Que legal, né? E hoje as brincadeiras estão totalmente diferentes, né? Totalmente. Eu, pelo menos, não vejo os meus filhos, né, dentro do quarto brincando de igreja, mas eu lembro que quando eu era criança eu também gostava. Eu lembro que eu pegava o moedor de feijão e falava que era o microfone, né? E eu ficava na frente do espelho. E eu mesmo cantava, eu mesmo pregava e eu mesmo recolhia o dízimo. E eu brincava ali de culto, né, dentro do quarto. Eu lembro que eu amava também.
E hoje em dia, né, esses dias eu estava lembrando disso. Eu falei, nossa, eu gostava tanto, né, de brincar com o moedor de feijão da minha mãe, né, de culto. E hoje em dia eu não vejo mais, né, brincando até para a escola bíblica dominical. Hoje em dia é tão difícil. É verdade. Eu gostava também de ir na escola bíblica quando eu era criança. Eu acho que eu era um dos filhos que não tinha muita dificuldade de acordar cedo para ir. Eu gostava. Eu lembro que tinha uma outra irmã que tinha uma dificuldade de acordar cedo. Mas eu gostava de ir na escola bíblica, né? E hoje a gente já não vê mais igual era antigamente, né? Que enchia a igreja na escola bíblica dominical. De fato, o que acontece hoje é que os pais transferiram responsabilidade para os filhos. Sim. Sendo que os filhos não são ainda competentes no que diz respeito a o ir, o vir e os deveres. Sim. Não é? Eles não respondem por eles. E então, hoje é mais fácil você dar um celular para o filho e acabou os problemas. Sim. Acham, né, que acabam os problemas. Verdade. E é uma forma errônea, né? Claro que todo mundo, todas as crianças de hoje é outro tempo, a gente entende, mas eu creio que se os pais afinarem, alinharem isso, como que alinha isso? É o pai indo. O problema é que os pais não vão. Verdade. Esse que é o problema. Não vamos generalizar. Os pais não vão, os pais não têm compromisso, então os filhos se espelham em quem? Verdade. Não tudo, né? Mas geralmente é nos pais. Sim. Porque tinha dia que eu tinha vontade de ir para a igreja. Né? Eu não vou aqui dar uma de que toda a vida eu fui espiritual, que não é bem assim. Tinha dia que eu não queria ir. Sim. Mas eu ia querendo ou não. Verdade. Verdade. A gente está numa geração assim, eu vejo, porque a minha filha mais velha, né, ela tem 19 anos e ela fala, nossa, no meu tempo, se eu falasse isso, era só um tapão na boca, né? No meu tempo, não sei o quê. E hoje a gente tá assim, até no jeito de criar, eu acho, os filhos, porque eu tenho, né, ela de 19, mas a outra tem 12 e o outro tem 11. Então já tá num tempo diferente, sim, né? Na escola é muito diferente, no jeito de lidar. Eu acho que as doenças mentais também do tempo, né, sim, psicológicas, de fato, eu brinco, né, falo, nossa, no meu tempo acho que não tinha depressão, eu não lembro, né, da adolescência, né, ter esse nome, poderia até ter, né, mas não era tanto, eu acho, igual hoje, né, que qualquer coisa já ofende, né, a mãe dava um berro, hoje a gente dá um berro, a gente já ofende, né. E hoje tá muito diferente. E até sobre isso que eu quero falar, né, com o senhor, porque o senhor tem 3 filhos adultos já, né? 2 são casados, a outra também já é adulta, e tem o Kemuel, que agora é criança, né? Quantos anos o Kemuel tem? Ele tem 8. 8 anos? 8 anos. É totalmente diferente, né, pastor? Totalmente diferente. O modelo que eu fui educado, compromissado com o reino, eu passei isso para os meus filhos. Eu, como filho de pastor, eu fico muito triste quando eu vejo esse nome, Moisés, Samuel, Davi, Joel, Abraão, tudo na cadeia, né? Verdade. Eu fico triste. E a maioria é filho de obreiros, não é? Então, como a forma que nós fomos criados deu certo, eu passei isso para os meus filhos. E ensinei eles o caminho, né? O compromisso com Deus. Porque eu aprendi assim, se você não tem compromisso com o reino, as outras coisas ficam mais difíceis de você ter. E graças a Deus, meus filhos servem a Deus, amam Jesus, têm prazer nas coisas de Deus, do trabalho do Senhor, são todos envolvidos, não é? E o Kemuel está numa fase gostosa,
Porque tem dia que ele não quer ir para a igreja. Lembrando do pai aqui, né? Mas ele vai. Sim. Ele vai. E ele começou a olhar para mim. Oh, bonito, terno, né, pai? Seu terno é bonito. Como que chama? É terno? É terno. Aí a mãe também incentivou a ele usar o terno e tal. E ele hoje vai de terno para a igreja. Não tem nenhuma dificuldade. Era eu lá atrás. Da minha infância, né? E eu vejo assim que você foi muito feliz em dizer os tempos de outrora eram outros tempos. Foi outros tempos. Sim. Outros tempos. Porém, nós não podemos deixar os valores que nós aprendemos. Sim. Nós chegamos até aqui por quê? Foi esses valores que nos trouxeram até aqui, não é? Sim. Então, eu era uma pessoa assim muito nervosa, né? Impaciente, não tinha muito tempero, não é? Ou era 8 ou 80. E o sofrimento me fez entender que eu deveria ser moldado. Então hoje eu poderia dizer assim, vamos dizer que os outros faz isso, eu não vou fazer, não vai? Espera aí que eu já dou um jeito. No caso, hoje não vai fazer? Não vou. Senta aqui. Por que você não vai fazer? Porque eu não estou com vontade. Não é? Não está com vontade? Aí eu vou mostrar os valores daquilo que ele precisa fazer. Não é? E o Kemuel vai para a escola dominical, Kemuel vai para o culto de ensino, não é? Ele participa dos ensaios, entendeu? É o que eu estou falando, a influência dos pais é 80% na criação. Sim. Porque se você ensinar, como diz a Bíblia, ensina o teu filho ou a criança o caminho que se deve andar, para que quando ele crescer, não venha se desviar dele. Porque quando ele cresce, ele tem uma opinião própria. Verdade. Aí, você veja bem, você chamou seu pai de você? Você chamou sua mãe de você? Não. Era outro tempo, né? Aí de nós, se falássemos assim. Verdade. Não é? Então, é uma suposição, não é? Ao mesmo tempo, na igreja, eu posso me reportar às pessoas assim, de qualquer jeito? Não pode. Não é? Nós temos que ensinar os filhos o quê? Como que funciona a igreja, como que eles têm que estar na igreja, não é? Respeitando a autoridade espiritual, sim, que é a base, não é? Da nossa fé também, porque esses valores que faz a criança temer a Deus. Eu sou de um tempo, irmã Débora, que nem no púlpito podia subir. Não sou tão velho assim, como você pensou. Mas a gente não podia, a gente era ensinado. Eu fui subir no púlpito depois de... Eu já estava com uns 14 anos. Né? Você tinha que pegar na mão do pastor, tinha que esperar todo mundo para falar com o pastor. Né? Era outros tempos. Né? Eu não posso querer hoje trazer isso, mas eu posso ensinar meu filho. Aquele lugar ali é santo. Você não deve fazer isso ou aquilo. Então, não pode esperar tudo da igreja. Sim, verdade. Igual as pessoas hoje falam assim, as escolas estão diferentes, está isso, está aquilo. De fato, é verdade. Mas, e os pais? Eles estão cumprindo o ofício de pai, de mãe? Verdade. Ou eles estão transferindo para os professores? Não, a escola é responsável. Não, a escola é responsável pela educação no que diz respeito às matérias. Sim. Agora, educação vem de casa. Verdade.
Concordo também. É o meu ponto de vista, né? Sim, e é verdade mesmo isso, porque a gente, né, na escola da minha filha do meio, né, ela falando, vai voltar de férias agora, ela falou, mãe, eu tô com medo, porque agora a escola vai ser cívico-militar. Aí eu falei, glória a Deus. Eu falei, você é vândalo? Eu perguntei pra ela, eu não, mas eu estudo com um monte, ela falou. Eu falei, meu Deus, Mariane. Mas é porque é muita gente sem educação. Né, assim, ela já chegou em casa chorando pela falta de respeito dos outros com o professor, que ela falava assim, mãe, mas eles xingam, eles falam palavrão, eu não aguento, meu ouvido chega a arder, ela fala. Então, eu falei para ela, vai ser bom, né? Essa parte agora que vai ser cívico-militar. Falei, não se preocupe, você tem educação, você não precisa se preocupar. Quem precisa se preocupar é quem não tem muita, né? Eu falei para ela. Sim, sim. Mas os tempos, né, de hoje estão até tendo que colocar guardas agora dentro da escola, porque os professores mesmo não dão conta. E disso, né, da igreja, eu também sempre falei isso. Eu falei, gente, os nossos filhos vão na igreja, participam da salinha, né? Escola Bíblica Dominical, salinha que tem em algumas igrejas no culto. Eu falei, isso é só um complemento. Quem ensina a palavra do Senhor, quem ensina a Bíblia, quem fala tudo é dentro de casa, são nós pais, né? E tem até um estudo, pastor, não sei se o senhor já viu, que fala, né, que se o pai é cristão, tem, eu acho que é 80% de chance dos filhos serem cristãos. E se só a mãe for cristã, isso já cai lá para 50% de chance. Uhum. Eu achei tão interessante esse estudo, né? Porque às vezes a gente vê, claro, que geralmente quando o homem é cristão, geralmente a mulher também é, né? Muito difícil ver. Mas a gente vê o tanto que às vezes a mulher é cristã, mas o marido não, né? Geralmente é mais fácil ver isso. E a gente vê, né, que a mãe sempre leva os filhos, né, geralmente para a igreja enquanto são pequenos. Mas o problema está aí depois que cresce. Porque aí, às vezes, o pai não é cristão, né, e isso incentiva, principalmente se for menino, eu acredito, né? Sim. Então, eu vejo assim que as famílias elas não estão tomando essa responsabilidade de ser pai e de ser mãe, né? Elas não gastam tempo educando mais, né? Essa parece a realidade, né? De fato é verdade. Como que eu posso falar para você? De fato, a transferência de responsabilidade ela é fácil. Sim. Ou é culpa da Débora, culpa do Joel. Pronto, já resolveu o problema. Sim. Mas não é bem assim, não é? Você veja bem, eu não sou pastor porque meu pai é pastor. Eu sou pastor por vocação. Agora, crente, eu aprendi a ser em casa. Sim. Entendeu? Aí você fala, então teve um lá perfeito? Não. Pessoas humanas, cheias de defeitos, limitações, não é? Porém, pessoas que amam a Deus, pessoas que servem a Deus. Eu falei, acho que foi ontem, minha mãe, ela cantava, você já percebeu que eu amo a harpa, né? Sim. Eu aprendi a amar a harpa com minha mãe e minha avó. Minha avó, chamada Antônia, ela era dirigente do Círculo de Oração. Minha avó cantava todo dia 3, 4, 5 hinos, às vezes, de manhã. Chamava o culto matutino delas. Ela era o devocional delas. Melhor. Aí ela ficava cantando, olha, eu estou falando com você, eu estou lembrando do hino 143 que ela cantava. Eu aprendi com ela em casa. Então, o que as crianças escutam a gente cantar hoje? Verdade. Você vê, eu estou lembrando da minha infância. Aí, o que acontece? O Senhor levou minha avó. Mas minha mãe
continuou cantando os hinos da harpa todo dia. Lendo a palavra, tirando seu período de oração. É aí que está o segredo. Sim. Entendeu? Então, você aprende a amar a Deus vendo Deus nas pessoas. Então, isso tem uma influência no lar, né? Sim. Então, eu creio que ainda dá tempo de reconstruir. Construir é uma coisa, reconstruir é outra. Mas ainda dá tempo. Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, quando nós buscamos a Ele de coração e quando nós colocamos tudo no altar da oração, o Senhor se encarrega de nos ajudar nos momentos de adversidade. Deus nos dá socorro. O salmista diz que Ele não nega o bem, né, que é a sua longanimidade, né? Então, eu creio que se tem alguém nos ouvindo hoje que está com dificuldade nessa área, cuide melhor. Ame mais as coisas de Deus, não é? E eu falo assim, eu sinto Deus nessa conversa que a gente está tendo. Porque não existe uma bola de cristal, mas existe uma Bíblia, existe um Deus nos céus, que quando o filho vê você orando, né, ele fala assim, eu posso não orar, mas eu preciso dessa oração. Sim. E dependendo da situação, daqui a pouco eu acho que eu preciso orar também, né? Sim. Verdade. Tá entendendo? Verdade. Agora, quando não existe isso, aí fica difícil, né? Sim, é verdade, né? Às vezes as crianças, né, que nem são tão crianças agora, elas vão dormir, elas falam, mãe, você não vai orar? Aí eu falo, mas vocês não sabem orar? Ah, não, mas você ora melhor, né? E é gostoso, né, ouvir isso, que às vezes a gente tá com sono, às vezes eu falo, ai, ore aí que eu quero dormir, mas ao mesmo tempo é muito bom saber que eles têm, né, isso, que eles querem orar, né, para dormir. Justamente. Né, que é muito bom que a gente ensina, né, sim, isso, que eles pegaram isso para a glória de Deus, né? Pastor, e assim, os seus filhos, né, na criação dos filhos, né, que agora já são adultos e tudo mais, o senhor já teve assim que ser mais pastor do que pai para eles? Porque eu imagino que é difícil tirar, assim, como que fala, né? Tirar um do outro ou não? É a mesma coisa. Vários efeitos. Eu, com essa base que eu tive da minha avó, da minha mãe, do meu pai, então eu trouxe coisas muito boas para o meu convívio, não é? Então, é interessante, porque você, por exemplo, eu não forcei ninguém a batizar. Eu não forcei. Isso aí foi uma escolha pessoal deles. Porque eu posso chamar, não, você vai ter que dar exemplo, você tem que batizar. Não, você tem que sentir o desejo do batismo. É errado quando o pai, como que eu posso dizer, quer responder pelo filho. Sim. Entendeu? Uhum. Então, isso me ajudou muito. Né? E teve um momento que ser pai, eu apertei um pouco o calo deles, né? Com certeza. Mas, assim, não me deram trabalho, né? No evangelho, não. Agora, cada um deles teve sua debilidade, suas dificuldades, como eu e você, qualquer um tem. Uhum. Mas a gente sempre resolveu as coisas na oração. Lá em casa tinha um culto de oração. Amém. Às vezes a gente orava muito, às vezes orava pouco, às vezes não orava. Mas
inclusive, eles não foram batizados com o Espírito Santo na igreja também, foram em casa, né? Que legal. Então, eu fui ensinando o caminho, amar as coisas de Deus. Como eu aprendi um pouco da música, ensinei para o meu irmão. Meu irmão, para mim, é um dos melhores contrabaixistas aqui da região. Ensinei para ele, depois ensinei meu filho, começou como baterista, depois foi o violão, né? E foi passando as etapas. Esse que é o privilégio, as etapas. Não é chegar e dizer, você é isso. Sim. Isso aí você pode até falar, mas cadê a história? Cadê os degraus da escada? Sim. Não é? Então, hoje, ele é um ministro do Evangelho, né? Sim. E pude discipular ele, batizar, né? E vi cantando nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. É muito gostoso. E, graças a Deus, apesar das dificuldades de cada um deles, eles têm tido o Senhor como seu Deus e amam o Senhor Jesus. É uma das coisas que eu sou apaixonado, é quando eu vejo os filhos entender que Deus é tudo. Sim. Deus sempre será tudo. Amém. Não é? As outras coisas são outras coisas, mas Deus sempre será Deus. Amém. Não é? Então é um privilégio para nós que servimos ao Senhor, fomos criados na igreja, ver os filhos na casa do Senhor. Tem privilégio maior do que esse? Verdade. Não tem. Não é? A gente sabe que é muito difícil criar filho na casa de Deus. E eu sou um privilegiado. Porque eu posso falar a palavra por misericórdia de Deus, né? Eu e a minha casa Amém. servimos ao Senhor. Amém. É um privilégio, sabe o quê? Quando o pai pega a chave, ou a mãe pega a chave de casa para ir para a igreja. Mas e aí, o que tem a ver? Não ficou ninguém para trás. Verdade. É mesmo. Graças a Deus tenho vivido essa alegria. É maravilhoso. Não é gostoso? Sim. Porque eu vi tantas mães chorando. Estava no culto, as pessoas achavam que era unção, que era até assim, estava recebendo aquela graça no culto. Não era. Só eu sabia o que aquela mãe estava passando, porque o filho estava onde? Na biqueira, nas drogas, no salão de baile, não é? Em outros lugares. E às vezes a gente estava ali, Senhor, consola a tua serva, ajuda ela, não é? E você sabe que uma coisa que comove a gente, e até o próprio Deus, é uma lágrima de uma mãe, né? Verdade. Então, eu me sinto privilegiado pelas lutas que eu passei, pelas dificuldades que eu passei na minha vida. Então, eu tributo tudo isso não ao ensino, não à metodologia que eu tive, não. Eu tributo tudo a Deus e aos valores que meus pais, valores que eu falo espirituais, Sim. que meus pais me ensinaram, né? Você veja bem, hoje você não vê crianças buscando batismo com o Espírito Santo. Você não vê. Tem raridade, né? Você vê um adolescente abrir a Bíblia para fazer uma meditação, para te fazer uma pergunta, você se sinta privilegiado ou privilegiada. Verdade. Por quê? Porque hoje, no nosso tempo, se é que eu posso falar assim, era um tal de jornal nacional que parava o Brasil para todo mundo assistir. Sim. Não é? E ali a gente sabia quem morreu, quem nasceu, Sim. o que está acontecendo no mundo, né? E hoje? Hoje a gente não precisa mais. Verdade. Cada segundo tem uma notícia nova. Verdade. Não é? Mas os valores espirituais são os mesmos. Amém. Não é? Então, eu glorifico a Deus
pelo privilégio de poder ver ele servindo a Deus. Isso é muito, eu fico muito feliz. Falar a verdade para você, é uma das coisas que eu mais me alegro na minha vida, é ver ele servindo a Deus com alegria, sem imposição. Até porque já são maior de idade. Sim. Né? Mas eu vejo assim, às vezes eu vejo por foto, né? Na oração. Sim. Né? E eu fico, oh, glória a Deus. Né? Escola dominical, Amém. nos trabalhos, dos ensaios da igreja, dos departamentos, né? E é muito gostoso, né? E de vez em quando eu não vejo foto, eu mando mensagem. O que está acontecendo? Sim. Ah, não, é que... Ah, tá, entendi. Tô de olho. Tô só olhando, né? Só prestando atenção. Mas é mais ponto positivo. Sim, sim. Amém, amém. E, pastor, nós estamos comemorando, né? Eu digo nós porque eu faço parte do ministério. Estamos comemorando 27 anos, né, do Ministério Assembleia de Deus Missão em Cajati. E eu vejo, né, estou ali há um pouco mais de um ano, né, 1 ano e meio já. Grandes coisas o Senhor tem feito, né, no nosso meio. E o senhor pode nos contar a história, né, como começou esse ministério, né, como que nasceu aí no seu coração a Assembleia de Deus Missão? Ah, sim. É um privilégio poder compartilhar com você. Amém. Pois então, me batizei em Pilar do Sul, não é? Lá fui me aperfeiçoando na música. A gente gostava tanto de tocar que a gente não tocava nada, mas pegava, sabe, essas vassouras, a gente colocava o disco lá, sabe, no tempo do vinil. E a gente foi pegando, Deus foi dando graça, né? Só que eu não queria ser pastor. Eu queria ser um evangelista. Porque eu vi quando meu pai era um microempresário, trabalhava no secular e dirigia igreja. E depois, quando foi um tempo que ele teve que sair do secular e viver tempo integral, aquilo me chocou. Nossa. Falei, não, eu não quero essa vida para mim. Aí não, eu amo Jesus. Mas eu quero ser um jogador de futebol. Olha só! Aí minha mãe falou, não, mas não é assim naquele tempo, falar a bola, se falasse em bola, olha, o diabo tá dentro da bola. Meu Deus! Ixi, era pesado. Mas a gente ia escondido jogar, né? Só nunca perdi culto. Isso não. Mas eu era muito viciado em bola, gostava, né? Na verdade, eu gosto do futebol até hoje, acompanho, né? Uhum. Então... E minha mãe falando, Deus tem uma chamada com você. Mas eu não entendia, né? Chamada. Mas eu não posso ser jogador? Aquele tempo era tão terrível que, como não pude ser jogador, um dia eu fui para uma cidade chamada Praia Grande, aqui no litoral aqui, e com a minha família, né? Da minha mãe. Aí, aquele tempo a gente empinava muito pipa, aí alguém sempre perdia. Aí falava assim, não, eu vou atrás desse pipa. Aí, não, mas tá longe. Eu ia e buscava o pipa. Aí meus primos falaram, você vai ter que... você é o Joaquim Cruz, aquele grande atleta, né? Da década de 80. Eu falei assim, você corre demais. Aí me levaram para o centro educacional em Santo Amaro, chamado Jorge Gruder, existe até hoje. E lá fui correr. E me preparei para a corrida de São Silvestre. Olha! Mas eu não pude correr porque meu pai não deixou correr, porque era uma corrida que tinha o nome de santo, né? Aí o que aconteceu? Eu não entendia muito, né? E aí, menina, um dia eu falei assim, será que Deus tem uma chamada comigo mesmo? Acho que é coisa da cabeça da minha mãe, né? Aí minha mãe falou aquele dia, você não vai jogar bola hoje. E eu fui, desobedeci. Menina do céu. Eu sabia o horário que meu pai chegava, né? Meu Deus.
O pai chegava às 5h30, então eu fui jogar bola 4 horas. Dava para jogar até às 5, né? Aquele dia, como todos os dias eu brincava, fui brincar, a bola de capotão. Não sei de onde veio um vidro desse tamanho. Desse tamanho, literalmente. Ele entrou aqui, ó. Ficou metade para cá, para baixo. Menina do céu. Meu Deus. Perdi muito sangue. Me levaram para o pronto-socorro. Viram que a coisa era grave. Aí me levaram para o centro. Eu não me lembro o hospital agora. Mas eu sei que eu fiquei lá. E teve que ter uma operação para tirar esse caco de vidro do pé, do dedão. Lá eu fiz um voto, né? Se o senhor me tirar dessa. O senhor sempre sabe a hora, né? Ele fala, agora, eu vou mandar agora. Um caco de vidro. Mas aí eu fiquei 6 meses sem jogar bola, aproximadamente. Não lembro assim a data certinho. E eu falei, meu Deus do céu, vou parar mesmo. Mas bola é terrível. Falei assim, não, eu vou aceitar essa tal chamada aí e tal. E beleza. Mas eu queria, na verdade, dar uma vida melhor para meus pais, né? O futebol tem essa possibilidade, né? Sim. E além de você gostar do que você faz também, né? Verdade. Mas Deus não ficou em silêncio. Mas eu vim conhecer Deus mesmo quando meu pai saiu do Jardim Uberaba e foi para Pilar do Sul. Porque Deus permitiu minha mãe ficar com câncer. Nossa. Aí eu conheci quem é Deus. Meu Deus. Na pele. Eu só, como diz o Jó, só ouvia falar. Mas agora... Sim. Agora eu te conheço. Meu Deus. Aí minha mãe perdeu aproximadamente 40 quilos. Nossa. Foi desenganada. E mandaram para casa praticamente... olha, prepara aí toda a estrutura para fazer o enterro. Nossa. Essa foi a verdade. Aí eu fui para dentro da igrejinha, que tinha uma igrejinha lá em Pilar do Sul. Eu fiquei lá 3 dias. Falando com Deus. E Deus não falando comigo. E eu insistindo, se o Senhor devolver minha mãe, eu vou morrer no púlpito pregando a tua palavra. Eu não vou mais ser jogador. E aí veio aquela voz, como se fosse uma voz, eu não ouvi a voz nenhuma, mas assim, como se fosse, mas não vai ser igual da outra vez, do caco de vidro? E aí eu senti aquela presença, sabe? Eu falei, não vai ser, não vai ser. Eu vou me dedicar 100% para ti. E Deus usou uma irmã que é viva até hoje, chamada irmã Rosinha, muito usada na mão do Senhor. E ela foi com um grupo de irmãs do círculo de oração orar pela minha mãe. Aleluia. Glória a Deus. Naquele dia, o Senhor Jesus curou minha mãe. Glória a Deus. Minha mãe já estava cheirando mal, sabe? Meu Deus. O Senhor curou minha mãe. E eu tenho uma aliança com Deus. Amém. A aliança não é ser pastor, ser famoso. Não, eu tenho uma aliança com Deus. Eu prometi a Ele que eu ia cumprir aquilo que Ele tinha determinado para mim, que eu nem sabia o que era de fato, né? E aí comecei a pregar, nessa angústia, sem saber pregar, num bairro chamado Nova Pilar, que tem lá até hoje. E era dirigido o culto na casa do irmão Isaías. E lá comecei a pregar, nos pontos de pregação. Nem era batizado nas águas. E foi quando o Senhor foi me capacitando, meu pai foi me orientando, né? E minha mãe voltou. Deus deu mais 34 anos de vida para ela. Glória a Deus. Né? Então, como ser ingrato a um Deus desse? Verdade. Lógico que se o Senhor quisesse levar,
Deus é soberano em sua vontade, não é? Quem somos nós para indagar a Deus, né? Mas eu tive essa experiência com Deus e eu glorifico a Deus, porque fomos transferidos para Cajati, meu pai sendo nosso pastor. Aí depois o ministério me mandou para fora. Eu dirigi igrejas em Itápolis, né? Não sei se você conhece, fica do lado da cidade de Bitinga, cidade do Bordado, né? Dirigi Capelinha aqui. E foi engraçado Capelinha. Capelinha, meu pai falou assim, eu vou empossar um obreiro lá. Aí fomos todo mundo para lá, tal, numa boa. Chegou lá, era eu, com 16 anos. Nossa, começou novo. Comecei. Que legal. E aí, dirigimos um pouco a Capelinha, depois me transferiram para Vila Tatu, passei do Braço Feio também. Nossa. Depois eu fui também dirigir uma igreja lá em Pirapozinho, perto de Presidente Prudente, lá já como missionário. Fizemos o trabalho do Senhor, depois viemos para Cajati, a igreja cresceu, e depois teve uns problemas ministeriais, e depois entendemos que o ciclo tinha se fechado, só que eu voltei para São Paulo, fiquei 2 meses em São Paulo. E um irmão tinha arrumado um emprego para mim trabalhar num bairro chamado Largo do Arouche, em São Paulo, no centro. Eu trabalhava num prédio lá. Falei, acho que para mim já deu, tal. Aí eu recebi um convite para ir em Mauá, uma favela pesada, sabe? Falei, o que você vai fazer lá? Falei pro meu primo, não, eu vou pregar. Falei, eu vou, mas eu vou numa condição. Se eu for de jeans, de barba, e não me apresentar como nada. Então você me coloca, eu vou ficar lá, fala qualquer coisa que eu estou aí junto com você, não fala que sou seu primo, não fala que sou pastor, não fala nada. E eu fui. E meu primo pregou, o culto acabou, o pastor deu a bênção apostólica. E eu falei, amém, vamos embora. Quando eu levantei para ir embora, o porteiro chegou para mim e falou assim, tira a mágoa do seu coração, porque Deus não opera na mágoa, volta para aquela cidade, porque eu não terminei a obra que tenho contigo naquela cidade. Meu Deus. Eita, aquele dia. Eu só vou te abençoar se você tiver humildade de arrancar a mágoa, o ressentimento, eu vou prosperar o teu caminho. E aí, depois de 2 meses, viemos para cá e começamos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Só que foi muito difícil, hein? A igreja nasceu no dia 28 de junho de 1998. Nossa. Primeiro culto, tinha lá, fui empossado aqui, né, por um pastor chamado José Alves. Não sei se você estava no Jubileu de Prata ou não? Não. Não estava, né? Então, ele esteve aí. Depois de 25 anos, Nossa. Ele veio. Ele me deu cadeiras, né? E eu, músico, né? Puxa, falei, agora, não tenho nem um violão para tocar. Ele veio, me deu posse. E no dia da inauguração, um vereador da cidade, chamado Negão, José Manuel, né, o nome dele. Deus usou aquele homem, que eu nunca vou esquecer. Me deu toda a estrutura de som. Nossa. Até o melhor do que a gente tinha. E meu primo Denis, que é o pastor Denis, veio na inauguração e deixou a guitarra dele. Nossa. Fez uma doação para a igreja. E lá a gente começou. A bateria era digital. Você lembra daquela bateria? Sim. Manual? Uhum. Digital? E começamos ali no Iugovira. E
foi com muita dificuldade. O irmão João, que era o proprietário ali, ele falou assim: você tem dinheiro para alugar? Eu falei: não tenho. Mas como que você quer alugar? Eu falei: eu quero fazer uma obra para Deus. Mas você me dá garantia que vai pagar? Porque tem um ministério aí que quer pagar. Eu falei: olha, eu sou novo, mas eu tenho palavra. Só que para mim pagar o senhor tem que deixar eu 30 dias na igreja. Quando vencer os 30 dias. Ele falou: não, mas aí você não vai dar calção, você não vai dar nada. Eu falei: eu não tenho. Foi difícil. Muito difícil. Mas aí Deus tocou no coração dele e falou: eu vou te ajudar porque você foi sincero. E assim foi. 30 dias nós ficamos lá e para a glória de Deus, com muita dificuldade, mas muita mesmo. No dia do aluguel, nós pagamos ele. Glória a Deus. Ele ficou tão feliz que ele veio congregar com a gente. Olha. Depois de depois de um ano, ele veio congregar com a gente, viu seriedade no trabalho. E começamos a ganhar almas para Jesus, Depois fomos para Vila Antunes, que era a igreja do Paredão Azul, né? Sim, lembra? Até hoje, né? Conhecida. Ali foi muito difícil também. E a gente começou a trabalhar para Jesus. E depois, Deus foi dando crescimento para o ministério. No ano 2000, Deus colocou no meu coração um projeto chamado Missões, que está no meu coração até o dia de hoje. Amém. Aí, na época, eu procurei quem fazia missões. Quem fazia na época, e fazem até hoje, é os Gideões Missionários da Última Hora. E eu fui lá em Camboriú. Na época nem tinha carro, quem me emprestou o carro para ir. Me emprestou o carro, não. Forneceu o carro para mim ir, né? Foi, na época, o prefeito Marino de Lima, uma pessoa que me ajudou muito também. E ele falou: o carro está aqui, a gasolina, o tanque está cheio, agora para comer vocês se viram aí. Falei: bom, obrigado. A gente foi lá, conversou com o pastor Cizino e ficou tudo certo para começar o trabalho dos Gideões. Porque naquela época ninguém falava em missão em Cajati. Falava assim, os departamentos da Igreja Batista, que toda a vida teve, das Assembleias de Deus, que tinham seus missionários, mas um evento no ginásio de esporte, não. Mas naquele tempo, depois de 3 anos, a igreja só tinha 70 membros. Como vai para um ginásio? Mas Deus me deu o projeto. Aí nós fizemos camisa, tem gente que tem até coleção aí, né? Fizemos um trabalho no ginásio. Eu não vou falar aqui o motivo, mas na época o pastor Cezino não veio. Eu te garanto que daqui 2 anos, marca aí, tá ao vivo, né? 2 anos eu venho contar a história. Amém. Então, aí nós fizemos esse evento veio pastores, eu não sei se você foi, mas foi um evento que mexeu com a cidade todinha, foi transmitido pela Rádio Melodia. Ginásio? Foi no ginásio, foi o primeiro evento missionário na cidade de Cajati. E veio a cantora Shirley Carvalhais, veio Abel Porto, Elias Silva, Valquíria de Oliveira, Cida Santos, os que eu estou lembrando do primeiro, né? Na época, a primeira vez, o pastor Marco Feliciano, foi no Gideões que ele veio. Na época ele não era tão assim famoso como é hoje, né? Já estava em alta, mas não igual hoje, né? E fizemos um trabalho para Deus ali no ginásio. E dali nasceu o Projeto Amazonas, né? Que o pastor Cristiano, na época, estava no Amazonas. E a igreja começou a ser parceiro dos Gideões. E estamos fazendo o trabalho até hoje.
Glória a Deus. Essa igreja que falaram que ela só ia durar 3 meses, 6 meses. E eu não vi a hora de chegar a 1 ano. Porque as pessoas falavam, vai fechar. Porque as pessoas olhavam para a gente, naquele tempo, irmã Débora, a igreja era poucas pessoas. O irmão Padilha é um homem que me ajudou muito também. Ele tinha uma Kombi. Ele colocava na frente da igreja, porque passava muita gente para vir lá, mas só para bisbilhotar. Falei, coloca na frente aí, tal. Era muito pouco, né? Ele falou, não. Ele falava, pastor Joel, Deus vai abençoar muito a nossa igreja. O senhor vai ver, vai crescer essa obra. Ele, irmão Nascimento, irmão Adão e outros, né? Meus pais. Isso ia me fortalecendo. Quando foi a festa de 1 ano, eu falei, graças a Deus. Ó, gente, 3 meses, 6 meses passou. Nós estamos 1 ano. Amém. E passou 5 anos, passou 10 anos, passou-se 20 anos, passou-se 25 anos. Glória a Deus. E esse ano, agora, estamos nos 27. Glória a Deus. Porque a obra não é nossa, né? Amém. A obra é do Senhor, né? E o ministério foi crescendo. Hoje nós temos setores, congregações e regionais, não é? Hoje nós temos trabalho eu não sei quantas congregações a gente tem, mas eu posso dizer para você que hoje nós temos aqui no Vale do Ribeira que nós chamamos o setor do Ribeira, né? Nós estamos aqui em Cajati, tem a subsede, que foi onde começou, a sede, né? E depois chegamos em Jacupiranga, depois chegamos em Eldorado, depois chegamos em Iporanga, foi nessa ordem. E depois chegamos em Araucária, Paraná, que é um regional, né? Sim. E depois fomos para Londrina, que é uma regional, uma igreja muito bonita, por sinal também. Depois fomos para Santa Catarina, Presidente Getúlio, né? Aí estamos no norte, que é onde nasceu a Assembleia de Deus, no estado do Pará, né? Olha. Uma cidade chamada Barcarena. Estamos também no Maranhão, que é o pastor Cristiano que está, não é? Lá na cidade de Colinas, que é uma regional também, e uma base missionária. E estamos em Rio Grande do Norte. Nossa. Na cidade de Campo Redondo, que é o pastor Vicente, que é o pastor lá, não é? E agora, daqui 20 dias, estamos entrando no estado da Paraíba. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem feito obras maravilhosas. E aí aconteceu um problema em Pilar do Sul, eu tive que ir para lá, eu e minha esposa, né? E estamos lá. Hoje, Pilar do Sul tem um setor também, que em Pilar é a sede setorial, tem em Itapiraí e uma congregação em Piedade. Olha só. E Deus tem feito coisas maravilhosas, tem feito crescer a obra dele. Sim, e em Pernambuco também. Nós temos uma igreja, ela teve uns problemas lá, mas eles voltaram. Tem em Pernambuco também, na cidade de Sanharol. Bom, essas são as nossas congregações no Brasil, né? Uhum. Vai dar tempo de falar do exterior? Pode falar. Dá tempo, sim. É assim, então, a nível fora do país, Deus nos deu a graça de chegarmos a Moçambique. E Moçambique tem história, viu? Nossa. Foi 2 anos de preparo teológico para o pastor, que se chama Sibelri. Ele é o meu representante legal no país de Moçambique. Lá nós temos, na direção dele, temos 9 igrejas. Nossa. E minha esposa acompanhou muito disso.
passando horas e horas na internet. Aí o pessoal via eu online, queria conversar comigo, mas eu não podia responder, porque eu estava online, mas eu estava transmitindo a palavra, ensinando pastores. Nossa. Isso foi 2 anos. Nossa. Eles têm fome de Bíblia. Sim. Sabe, eu sou apaixonado pelo africano, porque quanto mais você ensina, eles querem mais. Nossa. É interessante. E agora faz aí uns 80 dias, mais ou menos, nós assumimos mais 9 igrejas, que é o pastor Manuel. Esse pastor Manuel queria se unir com a gente. Ele tem aproximadamente 1.200 membros, o trabalho dele. Antes da pandemia, ele entrou em contato comigo, que ele queria se unir com a gente. Só que aí veio a pandemia, eu perdi o contato dele, ele perdeu o contato, mas ele me achou agora, esse ano. Pastor Joel, está lembrando de mim? Eu falei, não lembro. Eu sou o pastor Manuel. Aí eu realmente fui ver lá no histórico que tinha uma conversa de 2016, 2017. E eu falei, eu quero ser pastoreado pelo senhor. Tal. Eu falei, poxa vida. Então, eles vão ser recebidos na próxima assembleia agora. Glória a Deus. Isso é Moçambique, né? Uhum. Aí nós temos as parcerias, que é o pastor do Paraguai, o pastor Rosalino, nós vamos estar lá pela 2ª vez agora em outubro. Temos uma base missionária lá. Angola, que é o pastor Alberto, uma igreja muito fervorosa, grande também. Legal. E nós temos no Paquistão. Nossa. É um lugar mais difícil, que inclusive eu não posso dar informações. Sim. Por causa de outras situações políticas, né? Uhum. Mas Deus tem feito coisas grandes naquele lugar. Glória a Deus. Lá eles fazem um trabalho, vou só dar uma pinceladinha, é um trabalho de formiga, com muita dificuldade. Para ganhar uma pessoa lá, passa 6 meses, 8 meses para ganhar uma pessoa. Não sei se você acompanhou os noticiários do Paquistão. Eles estão em guerra com a Índia, né? Sim. Então, mas antes dessa guerra com a Índia, eles estavam uma guerra interna lá dentro. E mataram padres, pastores. Eu vi as notícias essa semana, né? Também. Sim. Mataram, né? Mataram missionários. Amigas. Então, o nosso missionário lá, ele corre risco de vida 24 horas. Sim. Entendeu? Mas a missão está lá. A missão está lá. E é um trabalho... Não é só a igreja. Lá tem uma... Não sei se eu vou lembrar o nome agora. Orfanato. O que para nós aqui é um orfanato. Né? Uhum. Lá tem um trabalho assim que a igreja faz com crianças. Né? E lá tem que fazer um trabalho social para trazer os filhos. Sim. Depois, com muita dificuldade, vem os pais. Nossa. Mas mesmo na nossa pequenez, na nossa pouca força, Deus tem abençoado, tem acrescentado o número de salvos. Né? Fiquei tão feliz em ver. Você veja bem, demorou 4 anos para realizar um batismo no Paquistão. Nossa. 4 anos. É muita coisa, né? Sim. Então, eu dou glória a Deus por isso. Quem diria que Cajati seria conhecido por fazer missões, né? Amém. Hoje nós temos a nossa convenção do Estado, que reconhece esse trabalho, na pessoa do seu presidente, doutor, pastor Moisés Rodrigues, a qual é o meu pastor. Estou debaixo da sua liderança, com muita alegria, muito orgulho. E foi uma convenção que me abraçou a igreja. E nós estamos nessa convenção há 25 anos. Nossa. Que legal. Desde
desde o começo praticamente, né? Da igreja, sim. A convenção fez agora 60 anos, né? Olha só, que legal. Inclusive, vou te convidar aqui para você ir na próxima convenção. Tem um trabalho muito bonito, organizado para mulheres. Ai, que legal. Muito edificante. Minha esposa é uma das líderes desse trabalho lá, junto com a nossa irmã Noêmia, que é a nossa presidente do CIREM, que fazem um trabalho fantástico com as mulheres. E é aquilo que eu falei, na nossa festa está indo mais mulher do que homem. É a que acontece em junho, né? Isso, isso. Sim, sim. Já põe na agenda aí. Não, vou, ano que vem, em nome de Jesus. Aí, esse ano eu queria ir, mas a gente estava em lua de mel. Aí não dá. Aí eu falei, não vai dar certo. Aí não dá, não. Aí não dá. Mas eu vou sim, em nome de Jesus. Olha, e eu quero me oferecer para ir na África um dia. Meu Deus, meu sonho. Eu vou orar para Deus me dar condições. Meu sonho, ó, se um dia, né, forem pessoas da igreja, eu tenho muita vontade de ir, de fazer missões e contribuir de alguma forma na África. Que bom. Então eu vou te convidar para ir em outubro, já Amém. no Paraguai, para você ter uma base, né? E Moçambique, se assim Deus permitir, o ano que vem, no mês de novembro, mais ou menos, a gente vai fazer uma caravana para ir lá. Olha só, que bênção. Nossa, vou orar muito. Tudo é possível ao que crê. Amém. Por que não? Sim, sim. Será uma honra ter a sua companhia. Amém, amém. É muito lindo, né, esse trabalho de missões. Eu nasci na Igreja Batista, né, como o pastor sabe, então a gente aprendeu a amar também missões. Glória a Deus. Né, por conta disso eu falo, meu pai também sempre foi um homem assim que falava muito, né, de missionários dentro de casa e contribuía, né, para a obra missionária. Então, eu peguei amor, assim, também por conta disso. Glória a Deus. E eu vejo... Sabe, esses dias, a minha filha mais velha, ela falou, mãe, ela começou a trabalhar agora, recentemente. Ela falou, olha, eu orei ao Senhor e eu vou ajudar alguns missionários diretamente, né, alguns que ela conhece. Que ela já foi na Jocum, né? Sim, uma instituição muito respeitosa. Sim, eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz assim, né? Ela falou, vou ajudar, fiz um voto com o Senhor, já que ele abriu uma porta para mim. Então, missões, assim, é uma coisa que está no nosso coração, graças a Deus, assim, eu acho muito lindo, né, o trabalho. E quando, né, eu vim, né, para a igreja, eu falei, nossa, o trabalho de missões é tão bonito, né? Sempre algumas amigas já da igreja falavam do trabalho e tudo mais. Então eu vejo assim que é, né, um trabalho sério mesmo. Sim, sim. E por falar nisso, eu lembrei do missionário Carlinhos. O que veio no aniversário. A nossa parceria é muito forte, né? Ele faz um trabalho maravilhoso no Piauí. Ele que já esteve no Amapá, Tocantins, Amazonas, Minas, não é? Agora ele vai fazer, acho que a 20ª igreja no estado de Pernambuco. Olha só. O missionário que eu tiro o chapéu, porque ele só vai aonde não há nenhuma igreja. Nossa. Sabe onde não tem nenhuma igreja? Uhum. É lá que ele vai. É um trabalho fantástico, porque, por exemplo, no Piauí mesmo, ele fez um trabalho lá que até os católicos se tornaram amigos. O padre se tornou amigo nosso lá. Nossa. Por quê? Porque o missionário Carlinho levou pão, levou roupas, fez um trabalho social, mas acima de tudo, não sei como, mas na época ficou quase 30 mil reais. Ele levou um poço artesiano. Nossa. Só o Senhor, né? Só o Senhor. Aí você imagina, num deserto, onde as pessoas andavam, pelo que eu sei, 10 quilômetros em cima de um jumento para buscar água. Nossa. E depois de 2 anos, ele conseguiu
levar toda essa estrutura. Foi uma festa. Eu tenho esse vídeo ainda guardado. Foi uma festa, foi um espetáculo, sabe? Social, espiritual. E lá foi implantada a igreja, né? Então, quem faz missões não disputa território. Sim. Verdade. Por quê? Porque o ide é ide em todas as nações, ensinando a todas as nações. Então, a igreja que só olha para Jerusalém, ela é uma igreja que não está no plano 100% da visão missiológica. Não está. Porque Jerusalém foi difícil? Foi, mas ela cresceu, se estruturou, não é? Porém, ela se estruturou, comprou terreno, comprou materiais, estruturou a parte física da igreja, e lá Deus foi abençoando os dizimistas, Deus foi salvando, veio um piso novo, veio o ar-condicionado, veio os privilégios, né? Que a igreja goza quando ela tem uma estrutura financeira boa. Sim. Então, só porque Jerusalém tem toda essa estrutura hoje, estacionamento, departamentos, cada um tem sua sala, então Judeia não precisa se preocupar, Samaria também não. Mas o versículo termina dizendo: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Amém. Onde é os confins? Depende, né, de onde você está. Por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram de Estocolmo, da Suécia, passaram nos Estados Unidos, fizeram parte daquele movimento na Rua Azusa, e de lá receberam o batismo com o Espírito Santo e vieram para o Brasil. Deus revelou o Brasil. Se eles fossem pensar só neles, verdade, será que a Assembleia de Deus seria essa potência que é no nosso país? Não. Então, a igreja brasileira pentecostal, a Assembleia de Deus, ela tem uma dívida de gratidão e dívida de continuar fazendo o que os nossos pais fizeram. Sim. Por quê? Somos frutos do quê? De missões. Verdade. Verdade. Eu amo, se deixar, vou falar muito de missão. Eu amo missões também. Eu gosto desse assunto. Eu acho assim que é um assunto muito gostoso de falar. E quem conhece, assim, quem tem mais amizade comigo, eu falo, são coisas assim que não pode falar mal de mim. Para mim. É dízimo, oferta e missões. Eu sempre vou defender. Glória a Deus. Né? Glória porque a gente Deus. Cresceu nesse lar, né? Nesse sim. ambiente, graças a Deus. E a gente precisa ensinar, né, os nossos filhos, né? Porque a gente sabe que os mais velhos não vão ficar para sempre. E de fato, nós precisamos, né, ser essas pessoas que vão ensinar, né, o valor, né? Muita gente hoje em dia não quer mais ser dizimista, ofertante. Missões, então, né? Algumas pessoas acham que é passeio, né? Não vamos sustentar missionários porque vão passear. Se vai para os Estados Unidos é passeio, se vai para a Alemanha só vale se for para a África, né? E não é, a gente sabe que cada um tem um chamado, claro, sim, né? De fato. E cada um, né, tem um lugar para ir, todos precisam ser alcançados, sim, né? Sim. Os mais pobres e os mais ricos com também. Certeza, verdade. Mas é um assunto que eu gosto bastante também. Que missões, bom. é muito Glória gostoso falar. Que bom, que bom. Não pude ser missionária, mas, né, assim, no sentido de ir, né? Sim. Mas eu creio também que tem missionários dentro da minha casa. Mas tem 3 formas de ser missionário. Sim. Orando, contribuindo e indo. Verdade. Então, amém, né? Amém. E quem sabe um dia quem o sabe, Senhor, né, um dia vai dizer assim: separa Débora para o ministério que eu tenho chamado. Por que não? Você está numa igreja que tem essa visão. Amém.
se o Senhor tem um chamado específico com você, pode ter certeza que vai ser cumprido. Amém, amém. Pode ter certeza. Sim, amém. Não tenho dúvidas. Amém. Mas, enquanto isso, né, nós vamos fazer orando e contribuindo, viu, pessoal? Vocês que estão nos assistindo, né, contribuam para missões, né, na nossa igreja aí, ó. Se vocês, eu tenho medo de, já ouvi pessoas falando, né, tenho medo de doar porque não vai chegar e tudo mais. Na nossa igreja eu posso falar, né, porque eu sou de lá. Então, se você aí tem desejo de ofertar, de ser, né, aí um missionário contribuindo, você já pode fazer sua parte. Procure, né, o pastor Joel, o pastor Felipe, que com certeza vai chegar até os missionários, né? Da onde você ouviu aí, ó, tem vários missionários espalhados, né, pelo Brasil e pelo mundo. Seja um contribuinte de missões em nome de Jesus, porque é terra fértil. Justamente. Né? Eu sempre falei isso, é terra fértil. Você falou uma palavra poderosa, porque você conhece a estrutura de Cajati, né? A estrutura que eu falo econômica. Nós somos considerados, antigamente era a região mais pobre do estado, né? Verdade. Hoje, graças a Deus, não somos mais. Verdade. Mas ainda tem muito o que desenvolver a nossa região, né? Se fosse ver a nossa entrada de dízimo e oferta, nós não tínhamos o prédio que nós temos hoje, nem na sede e nem aqui em Jacupiranga. Não tinha. Mas por fazer missões, Sim. Deus nos honrou. Verdade. Entendeu? Sim. Nós não fazemos missões para ser reconhecidos, ser famosos, olha, essa igreja aqui é isso. Não. É a parte de toda igreja fazer missões. É um dever de todos nós. Não é? Lógico que uns fazem gemendo, outros chorando. Verdade. Não é? Outros falam que fazem, mas não fazem. Não é? Mas o que você falou é verdade. Nossos missionários têm nome, têm endereço, e cada um tem liberdade para entrar em contato com o pastor Belri, pastor Manuel, pastor Rosalino e outros, né? Assim. Uhum. Até porque é um trabalho que tem a transparência, né? E eu louvo a Deus porque não são 5 anos, são 25 anos fazendo esse trabalho. Amém. Amém. A qual a igreja que você ia, naquele tempo, era o pastor Josias. Sim. Não é? Uhum. Ele me ajudou muito na divulgação do trabalho. Era uma rádio chamada Rádio Dinâmica. Então, eu fiz muito trabalho lá com eles no estúdio, que era na própria igreja, ali, nas dependências da igreja, né? Então, você teve uma boa criação. Amém. Por isso que você tem essa percepção, esse conceito do que é a obra missiológica. Sim. Amém, amém. E eu passaria horas falando aqui de missões, mas o nosso tempo já está acabando, pastor. Já está. Já está. Não é que passa rápido? Passou demais. Meu Deus do céu. Passa muito rápido. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo, aquilo que o senhor colocar no seu coração. Amém. A palavra que eu quero dividir com vocês hoje é uma palavra de reflexão. E qual é a palavra? A palavra é essa: promessa. Promessa. Mas eu gostaria que você guardasse mais uma palavra. A palavra é processo. 2 palavras. Talvez Deus falou com você um dia, usando alguém para falar com você, sendo instrumento de Deus, por onde a vontade do Senhor foi comunicada. E o Senhor falando sobre os seus projetos, sobre a sua família, sobre a sua história, tanto secular como ministerial. Só que o tempo passou e você não viu cumprir nada. E você anda assim indagando, será que foi Deus mesmo? Mas não é possível, cadê o cumprimento da promessa? Sabe, existe um erro
de nós cristãos. Sabe qual é o erro? Nós focamos na promessa. Ou seja, no cumprimento da promessa. E é errado. É errado pensar assim. Nós temos que focar no processo. Porque a vitória não está no cumprimento da promessa. A vitória está no processo que vai te levar ao cumprimento da promessa. Você olha aquele texto de 1 Samuel, da mulher chamada Ana, não é? Parece que foi uma campanha que ela fez e Deus respondeu ela. Não foi. Foi aproximadamente 25 anos. Você sabe o que é esperar 25 anos? Ah, mas eu não tenho paciência. Você vai ter que aprender a ter. Ah, eu não sei ter essa paciência, perseverar tanto. Você vai ter que aprender. Porque Deus trabalha com processos. Aprenda. Eu estou debaixo de uma promessa. Eu, pastor Joel, estou debaixo de uma promessa que está para se cumprir a qualquer dia. Mas faz 25 anos que Deus falou comigo. Mas o meu foco está no processo. Porque se eu focar só na promessa, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar insatisfeito, eu vou ficar triste, eu vou ficar cabisbaixo, eu vou ficar só indagando, querendo a resposta. Eu vou fazer biquinho para Deus. Eu vou fazer de mal para Deus, mais ou menos assim. Eu vou fazer greve. Se Deus não fizer, eu não vou fazer nada. Você está errado. Não entra nessa luta. Agora aprenda. A vitória sua está no processo. Encare o processo. O que é o processo? Lágrima, sofrimento, amigos que eram para te ajudar, não te ajudaram. Pessoas que eram para somar, não somaram. Tudo que era para dar certo, está dando errado. Mas você está no processo. Se alegre no Senhor, porque quem prometeu é fiel. Olha o que a Bíblia diz, ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, que Deus abençoe a sua casa, no precioso nome de Jesus.